Se você, como eu, gosta de ter uma casa organizada, uma casa limpa, livre de sujeira, livre de bagunça, eu te convido para nós meditarmos um pouco sobre isso na nossa vida. Mas, se você não é uma mulher, uma dona de casa, uma esposa, com alguns hábitos domésticos, mas você deseja criá-los e entender por que deve ter uma necessidade de manter sua casa organizada, limpa, eu te convido também para assistir esse vídeo. E aí, você já é inscrita no canal, inscrito no canal? Pois é, conto com vocês. Conto com o seu joinha, com o seu dislike. Aí, não gostei, Mônica. Dê o seu dislike. Faça o seu comentário. Acrescente alguma coisa. Cite, né, algo que você faz na sua casa, que você usa e que você gosta. Cite o meu canal, ele é aberto. É um canal de mulher, de dona de casa, de mulher cristã, de mãe, de avó, esposa, né, empreendedora, amiga, de tudo, certo? Então aqui a gente conversa sobre tudo. E para mim os assuntos mais importantes são aqueles que eu recebo feedback, são aqueles que me traz, né, alguma prova de que serviu para alguém. Se esse vídeo alcançar apenas uma pessoa e uma pessoa disser a mim que mudou seus hábitos por causa do meu vídeo, eu já vou ficar feliz. Como em outros momentos eu escuto alguns mandam, né, algumas mensagens para mim e eu fico muito feliz de saber. E vamos lá. O assunto de hoje é o que a Bíblia fala sobre casa suja e bagunçada. Eu creio que talvez alguns de vocês estão vindo aqui nesse momento porque viram um short que eu postei, que falava um pouco sobre isso. Minha gente, está muito quente. Eu não trouxe uma toalhinha, um guardanapo para me enxugar. Meu Deus, algum barulho, minha casa fica em uma avenida muito movimentada. Então é impossível. Não tem hora aqui para a gente gravar nossos vídeos com silêncio. Não existe isso. Até tarde da noite é muito barulho. É 11 horas por aí é muito barulho. Depois disso, diminui um pouco, mas também já é hora que eu me recolho, né? Então, não tem como. Espero que não incomode tanto, né? Mas vamos lá. O que a Bíblia fala sobre uma casa suja e bagunçada? Vocês acreditam que a Bíblia fala sobre isso? Pois é, a Bíblia fala assim. Em 1 Coríntios 14:40, a Bíblia diz que tudo seja feito decentemente e com ordem. Isso significa que Deus quer que vivamos de forma organizada. Você não vê o trabalhar de Deus em meio de bagunça. Quando a gente vai para a criação do mundo, nós vemos exatamente que Deus ele fez tudo detalhadamente. Uma coisa puxou a outra. Primeiro, ele criou o universo. Depois, ele separou os continentes, a terra seca, da água. Veja que ele fez essa separação. Para a água, ele colocou animais, né, que poderiam viver naquele habitat. E para a terra, colocou os animais que podem viver no habitat terra, tipo nós. E também os seres humanos. Né? E para o ar, ele encheu de pássaros. Veja que tudo que Deus fez é perfeito. Quando a gente começa a meditar na criação, a gente vê assim que é uma perfeição tudo que Deus faz, certo? Então, isso a gente pode entender que Deus, veja que ele fez também, deixa eu, né, completar isso aqui, em 6 dias ele criou. Sétimo dia ele descansou. Então, a gente também tem que ter uma pausa para ter um descanso. Nós, como donas de casa, mães, empregadas, empresárias, seja o que for, mas a gente tem que ter. Se eu não consigo manter a minha casa organizada, o único dia que eu tenho, principalmente quem trabalha para terceiros, o único dia que eu vou ter de folga vai ser um dia super cansativo, estressante. Seria um dia, né, para dedicar-se ao Senhor e à casa do Senhor. Ai, não posso, porque minha roupa acumulou toda durante a semana. Ai, não posso, porque minha casa está assim. Tem N desculpas. N desculpas. Por quê? Porque você não criou o hábito de organizar, de fato, a sua casa. E aí a tua casa começa a ficar aquela bagunça.
é uma bagunça, certo? E aí tem momento que você entra dentro de casa, você não sente prazer. O teu quarto não te dá prazer, a tua cozinha não te dá prazer. Se abre a geladeira, tá um pandemônio. Se senta na sala, tá tudo. Casa de tem criança, ela tem que ter alguns cestos. Ah, eu não tenho condição de comprar cestos. E cada cesto tão lindo. Ah, não tenho condição de comprar. Tu pega a caixa do supermercado. Mas tu tem que, se teu filho já está na idade de ensiná-lo, vai, ensina aquela criança a colocar aquelas coisas ali. O meu amor brincou, tá tudo bem aí, tá? Mas quando terminar, você vai guardar aquilo ali. Se ele não tem idade para isso, você tem por obrigação guardar aquilo ali, para que você possa manter a tua casa organizada. Porque Deus tem prazer na limpeza, na organização. E, gente, nós temos água encanada. As águas chegam na nossa torneira. Muitas de vocês não alcançaram o tempo de lavar roupa, louça no rio. Eu alcancei. A minha mãe, embora já tivesse água em casa, mas ela amava lavar a roupa no rio, porque tinha muita água. E claro, né? Eu sou a única filha mulher dessa casa, eu tinha que acompanhar minha mãe. E aí, como nós somos em quatro, minha mãe botava uma bacia de roupa na cabeça de um cesto na cabeça do outro, e uma trouxa na cabeça do outro. E ainda tinha os pratos, às vezes até somente as panelas de alumínio, que era para ter um local para dar brilho, para ter mais tempo, aquela coisa assim, coisa de mãe, coisa de pessoas, né? Desse tempo. Por exemplo, meus filhos, minhas filhas não foram criadas dessa maneira, como muitos de vocês não têm sido. Mas nós estamos falando sobre a bagunça na nossa casa. É simples organizar a casa, é muito simples. Tem muita dica. O YouTube ele está repleto de dica. Tem gente que dá aula sobre isso. Então, ai, mas é muita informação. Sabe como é que eu faço para extrair uma coisa boa? Eu sigo do seguinte princípio. Eu pego um assunto, talvez aquele assunto que eu estou às vezes meditando naquele dia, naquela semana, por aqueles dias, e eu começo a estudar aquele assunto. Então vamos lá, você começa a estudar sobre manter o seu quarto organizado. E você se foca no seu quarto. Você vai ver que quando você aprender, você começar a executar aquilo ali, você vai sentir prazer. Aí você, primeiro você aprendeu a cuidar do teu quarto. A partir de agora eu vou fazer isso no quarto do meu filho. E você vai aprendendo e pontuando as coisas. A minha casa, por exemplo, eu tenho 5 filhos. Hoje eu só tenho uma filha em casa. Mas eu tinha 5 crianças dentro da minha casa. E a minha sogra dizia que, embora eu trabalhasse fora, eu estudava em uma outra cidade, aproximadamente 100 quilômetros da minha cidade, eu estudava. Eu, eu tinha comércio, eu ajudava minha mãe nessa época no comércio dela. Eu tinha uma vida intensa demais. Aí, mas a minha sogra ela costumava dizer que a minha casa não era bagunçada. Você já imaginou que é uma casa com 5 crianças? Se não tiver alguém que cuide e que vá lá e dê um jeito em tudo, pelo amor de Deus, chega uma hora que você não sabe mais o que é. Me perdoe o que eu vou dizer. Você não sabe mais o que é uma mamadeira e o que é um pinico de criança. Você não sabe onde tem nada. Tem pessoas que se você chegar na casa e você disser onde tu tens uma linha e uma agulha, eita, tenho. Tenho, mas eu não sei onde foi que eu coloquei. Já tem pessoas que você mal termina de dizer, ela já te pergunta qual é a cor da linha que tu queres, porque tá tudo separadinho ali. Recentemente eu estive em São Paulo e, claro, visitei algumas pessoas e não sou cega, não foi por curiosidade, não foi para estar olhando a vida dos outros, é que a gente enxerga, né? E, claro, a gente vê coisas que não nos agradam e vê coisas que nos agradam. E eu comecei a observar que em todas as casas que eu chegava, tinha algo que me chamava atenção. Tinha algo que me chamava atenção. E eu chegava a pensar assim, quando eu voltar para casa, eu vou criar esse hábito. Eu gostei dessa estratégia. Eu gostei disso aqui. Entendeu? Então, teve coisas que eu trouxe de lá. Por exemplo, potes de sorvete.
né? Potes de sorvete. Foi o que eu fiz. Eu organizei somente, né, um potezinho com branquinho, esse que eu estou com ele nesse momento, ele é branco, meio que transparente, com a tampinha dourada. E aí, o que foi que eu fiz? Eu poderia comprar umas caixinhas organizadoras, mas, na verdade, eu não estou em condições de comprar. Mas eu preciso de ter minhas coisas organizadas. Peguei esses potinhos de sorvete. Aí, em um eu coloquei algodão, no outro eu coloquei absorvente, no outro eu coloquei cotonete. Eu saí separando algumas coisas, sabonetes. Eu saí separando. Então, a minha família hoje, quando ela quer cotonete, absorvente, algodão, sabonete e outras coisas que eu guardei ali, quando eles precisam dessas coisas, o que é que ele vai? Eles sabem encontrar. Falta, inclusive, até colocar a etiquetinha para ficar mais organizado ainda. Mas eu já fiquei satisfeita de ter criado esse hábito. Eu abri um dos banheiros que eu fui, né, o armário do banheiro, e ali eu observei que tinha muita coisa organizada. E estava tudo muito bonitinho. Eu lembro até de um potezinho, tipo um cestinho que tinha na casa, com um monte de sacolinhas dobradas, né? Dobradas, organizadas, tudo bem bonitinho, organizado, para trocar o lixo do banheiro. Só para isso, que coisa simples. Em uma outra casa, na caixa da geladeira, ao invés de estar tudo, né, jogado ali, tomate, batata, cenoura, não estava desse jeito. E como era que estava? Ela pegou os potes de sorvete, e foi daí que eu tomei a decisão, né, já que a gente aqui em casa consome sorvete. Aí ela pegou os potes de sorvete e ela colocou um ao lado do outro dentro da gaveta da caixa da geladeira dela. E aí ela colocou, não tinha tomate, cebola. Aí eu, com essa, inclusive, até eu cheguei a comentar. Eu disse, mas que negócio prático. Quando eu chegar na minha casa, eu vou adotar isso. Então, assim, é importante você adotar alguns bons hábitos. E você fazer a tua casa fluir melhor. Você vai ver que se você começar a dar os primeiros passos, você vai ver que, de fato, mais para frente, você vai achar ótimo. Organize do jeito que você quiser. Você tem, por exemplo, a caixinha né, o potezinho de sorvete. Você pode usar outra coisa. Você pode. Aí, aqui em casa eu estou tão lisa que eu nem pote de sorvete eu tenho. Aí, sei lá, talvez você consuma leite, né? Lava bem aquela caixa, esteriliza bem, enxuga, deixa ela secar. E aí começa a usar, coloca nelas. Desde que você comece a entender o que é organização. E aí você mantém a sua casa fora do caminho da bagunça. É muita coisa para tratar. Eu citei esse exemplo, né, de você escolher, por exemplo, um quarto, e você começar a fazer, para que desperte em você o interesse de você voltar a fazer. Mas eu vou contar uma situação que aconteceu. Antes, deixa eu falar isso aqui. Louças esquecidas na pia, restos de comidas, odores, objetos amontoados, tudo isso cria um campo propício para formar os nossos pensamentos, né? E aí termina fazendo com que a gente ache que nós somos coitadinhas, pobrezinhas demais. Nós somos pobrezinhas demais. Aí a gente começa a se colocar, a se rebaixar. Aí, às vezes, você vai se comparar com colegas tuas da tua mesma idade, que estudaram contigo, seja lá como for, que conviveram contigo, e tu vê que muitas vezes essas mulheres estão numa situação financeira muito melhor que a tua. Aí tu começa a achar que a tua casa é daquele jeito mesmo porque tu é pobrezinha. Pobreza não é sinônimo de bagunça e muito menos de nojeira. Vamos, me perdoe, mas vamos ter um pouquinho de senso, né? Para não usar uma outra frase que a gente usa aqui em Pernambuco. Se não fosse aqui em Pernambuco, vocês que sabem dizer o que era que eu colocaria aqui se não fosse, se eu não tivesse no YouTube, né? Censo, coloca aí. Eu quero saber se você é daqui da região Nordeste, de Pernambuco, de Recife, das cidades vizinhas, certo? Toda bagunça representa negligência, mágoa, tristeza, desistência. É como se você tivesse ressentida. Você é uma pessoa negligente. Então, para com isso. Para com isso, cuida da tua casa, cuida do teu corpo, cuida da tua vida, cuida da tua família, dá o teu melhor. Isso é bíblico, né? O Provérbio 31 fala também sobre isso. Ele fala sobre aquela mulher, uma mulher trabalhadora que cuidava da sua casa.
A gente está precisando meditar mais na palavra do Senhor. Não precisa de tanta coisa, não. Ah, eu preciso comprar um livro de autoajuda, eu preciso comprar um livro sobre organização, preciso comprar. Não, eu não tenho dinheiro para comprar, então não compre. Você siga a palavra de Deus, escuta. Escuta a palavra de Deus que está aí, ó, em vários meios. Ah, não tem uma Bíblia impressa. Meu Deus do céu. Abre o YouTube, tem gente aí o tempo todo. Procura um tema e vai estudar a palavra de Deus para você se sentir melhor. Mas aconteceu comigo, eu quero contar. Me dei em 2 minutos para contar uma situação que aconteceu. Conheci uma pessoa, não muito recentemente. Conheci uma pessoa e percebi, né, que a vida dessa pessoa estava muito tumultuada. Eu não posso fazer, hoje eu não dou conselho, eu não sei estar dando conselho, sabe? Conselho é pérola, não se dá a todo mundo, certo? Então, um filho meu uma vez disse, mãe, dá conselho a quem te pedir. Ótimo, aprendi, meu filho. E depois disso, eu costumo ter muito cuidado com o que vou falar com as pessoas. Mas, recentemente, uma pessoa fez uma chamada de vídeo para conversar comigo, e era, assim, no horário do almoço. Ela fez uma chamada de vídeo. Aí, me convidando para ir para casa dela. E ela mostrou a cozinha dela na hora, né? Ela fez, eu nunca tinha ido na casa dela, claro, nunca fui. Mas ela, deixa eu te mostrar aqui o que é que nós temos hoje para nossa refeição. Meu amigo, aquilo não era pobreza. Aquilo não era pobreza. Eu passei dias impressionada. Como uma pessoa vive daquele jeito e ainda tem coragem de mostrar a outra. Eu fiquei passada. Olha, a comida, a comida era tão mal feita. Mas o pior não era apenas uma comida mal feita, se aquilo ali faz bem para a família daquela pessoa. O problema era as panelas que aquela pessoa usou. O fogão. Meu Deus, eu tive nojo, eu tive vontade de vomitar só de ver. Né? E ali, né, bem educada, bem educadazinha, que nessas horas a gente precisa ser educada. Ô, meu amor, quem sabe um dia, né? Não será hoje, mas quem sabe um dia eu chegue por aí e a gente possa, né, tomar um café, qualquer coisa desse tipo. É, quem sabe? Vamos pensar. Um dia, quem sabe, a gente chegar lá. Tu sabe, minha vida é muito corrida, mas tudo pode acontecer. Meu amigo, eu nunca na minha vida tomaria água naquela casa. Se eu entrasse naquela casa, eu entraria com uma garrafinha de água, aqui está um copo, mas eu entraria com uma garrafinha de água, para nem água eu tomar. Porque um ambiente daquele, a pessoa não ter vergonha e ainda ter a coragem de mostrar alguém que você nem conhece, né? Conhece um pouco. É vergonhoso. Então vamos ter cuidado, donas de casa, vamos ter cuidado, mulheres. Minhas amigas, nós não temos que ser perfeita, não, mas nós temos que dar o nosso melhor e ser o nosso melhor por nós, pela nossa saúde física e mental. Um ambiente sujo, um ambiente bagunçado, ele pode nos trazer problemas. Eu tenho certeza que se perguntar a um psicólogo, ele vai dizer o que é que um ambiente bagunçado traz na nossa vida mental. Meditem sobre isso. Eu amei conversar com vocês sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Já viram, né, que eu tô lá e cá espirrando. Ah, eu tenho uma alergia, não sei a quê, mas eu tenho. Mas foi um prazer conversar com vocês hoje. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe vocês. E que coloque no coração de cada uma de nós, né? O que de fato Ele quer em nossas vidas. Um beijo.